E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos hoje finalizando as sementes da qualidade de vida, as sementes racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. E hoje vamos falar sobre o quinto ponto, o espiritual. Como fazer a interligação entre o espiritual e a qualidade de vida. Vamos lá. Para falar sobre o espiritual, eu acredito que o princípio básico é olhar na Bíblia, principalmente em Gênesis 1:1, onde ocorreu o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então foi nesse princípio que Ele criou tudo, tá? E também o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então o pó da terra mais o fôlego de vida se torna o nosso corpo, a nossa alma vivente. Então a gente se transformou nessa alma. O que mais? O que isso influencia? O nosso corpo, templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a gente vê aqui a união do pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Então, e o nosso corpo sendo esse templo do Espírito Santo. Esse é o princípio bíblico para a gente entender lá a criação do homem para chegar no hoje e daí. E quais os benefícios disso também? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, pessoas que têm algo a mais, pessoas que quando se entregam ao Senhor, deixam Ele cuidar do seu Santo Espírito, do seu templo, para você ter a melhor oportunidade e melhor qualidade de vida dentro da sua saúde, do seu dia a dia. Os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São, quando difícil conseguir todos esses pontos, mas quando você compreende que o corpo é templo do Espírito Santo, esses frutos são aprimorados em nossa vida. Onde contém tudo isso? Na Bíblia, que é o perfeito manual de nossa vida. Ela tem informações sobre o passado, presente, futuro, com certeza útil nas transformações e precisa de oração para o entendimento. Dentro dela se encontra o quê? Uma boa para hoje também, a inteligência espiritual. Sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então em Colossenses 1:9 fala sobre a inteligência espiritual, compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e isso pode fazer, nos auxiliar dentro dessa vida. Temos o que? O conhecimento, tudo que adquirimos de informações. Então aqui vocês estão tendo conhecimento. E agora entendimento, que é o que? O que entendeu com essa informação. Depois vem a sabedoria, que é agir com aquele entendimento que você teve sobre o conhecimento. Então você age com sabedoria pelo tudo as informações necessárias. A partir disso você sofre um processo de santificação, de se separar e de compreender cada vez mais e querer fazer algo a mais, e a glorificação, que é quando, no caso, acontecer algo mais além dessa vida. Dentro da medicina genômica, o que temos? O que seria isso? É uma interligação entre o espiritual e entre a saúde. Imagina o nosso corpo humano, que ele é formado por sistemas, aparelho, órgãos, tecidos, células, até chegar nos genes. Então isso, a medicina foi avançando, os corpos antigamente, os médicos eram de forma geral, hoje são de joelho, fígado, rim, cada médico é para um lado. E atualmente estão estudando a medicina genômica. O que isso influencia? Entendeu mais ou menos essa parte. O Criador da vida, Ele que nos fornece o fôlego da vida, que Ele é o pó da terra mais o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, ele age nas células e nos genes que estão em nosso corpo. E se você deixar ele agir nos seus genes, você tem uma perfeita saúde. O contrário da vida é o quê? É a morte. A morte vem das doenças. As doenças vêm dos genes danificados.
Então, quando se danifica aquele gene, onde a medicina genômica está estudando, ocorre o princípio de uma doença, que essa doença vem o quê? Do estresse e do ambiente desfavorável. Então, mais ou menos aqui, ó, um corpo que ele tem a estrutura de um DNA, e quando um desses genes estão alterados, ele é o princípio de uma doença. E como você poder combater esse gene? Realizando os 8 remédios naturais. Aqui estão eles, ó. Os 8 remédios naturais, o que são? Água, luz solar, ar puro, atividade física e nutrição equilibrada, e descanso, temperança e confiança em Deus. São 8 remédios que vamos estar falando mais para frente. Outro ponto aqui, a parte da saúde espiritual. Então, bondade, verdade, beleza. Quando realiza-se uma ação de bondade, verdade, fé e amor, o que acontece no corpo? Ele libera uma energia. Essa energia que libera os hormônios, endorfina, serotonina. Aqui vocês estão vendo uma célula. Uma célula, e aqui o núcleo, e o gene, o DNA está aqui, ó. Então, quando libera essa endorfina, ela chega dentro da célula, toca nessas antenas, e essas antenas dão sinais para que isso vai dando a continuidade até que ele chega no núcleo da célula, tocando o gene para que ele libere os anticorpos. Nosso corpo já tem o sistema de defesa, anticorpos, tudo relacionado a esse ponto. E o que os estudos científicos estão falando? Falando sobre fantasmas nos genes, porque está começando a compreender que o Espírito Santo que está tocando os genes. Aqui a gente vê também, ó, perdão e cura. Então, quando você tem atos bons, isso estão relacionados com toda essa parte de saúde e qualidade de vida. Aqui são estudos derrubando os DNAs anteriores, mais para frente vamos falar mais nisso. Aqui da Folha de São Paulo, pesquisa com os genes, e principalmente essa parte aqui, ó, as regiões entre os genes, onde é clicado. E aqui existe um clique, que quem clica é o Criador. E isso é uma nova ciência que mais para frente a gente vai estar conversando aqui com vocês. Como compreender melhor a parte do corpo e a oração, ou o Espírito Santo, com oração de tarde, de manhã, a qualquer momento. E quando a gente ora, o Senhor pode ouvir as nossas vozes e atender as nossas necessidades. Estamos aí, pode contar com a gente aqui, no site Sementes Tecnológicas, no YouTube, no Facebook também, e podem contar com a gente. Vamos sempre dar continuidade aí às sementes da qualidade de vida. Tamo aí, valeu galera!